como andam as suas emoções. A partir de março de 2020 até aqui, eu tenho certeza que ninguém mais tem a vida igual o que era antes. Todos nós, de uma forma ou de outra, tivemos a nossa vida completamente impactada. Muita gente mudou de profissão, muita gente mudou de cidade, mudou de casa, fizeram várias adaptações, mudaram as suas atividades e tudo isso traz uma sobrecarga muito grande para as nossas emoções. Você concorda, amiga? É verdade, eu concordo plenamente. Foi um ano de muito aprendizado. Foi um ano onde a gente aprende. Na verdade, Denise, eu entendo que o 2020 foi um ano do forjar de emoções. Porque muita gente entrou em colapso emocional quando veio a pandemia, quando começou a perder seus empregos, né? Quando começou a perder a sua vida normal, a sua rotina, o seu controle, né? Muita gente tem um problema sério de querer controlar tudo. E de repente é como se de uma hora para outra alguém arrancasse esse controle da mão e a pessoa entrou em crise, né? E muita gente não soube lidar de forma inteligente com as emoções e se sucumbiram, né, no desespero, na depressão, alguns até no suicídio. A gente soube de muitos casos, né, porque houve muitas perdas, né? Então, a gente precisa realmente rever essa questão, né, da inteligência emocional para você saber com o que ainda está por vir, né? Porque não acabou. Isso. Não acabou ainda. Tudo que nós sabemos é isso, né? Que não acabou, que muita coisa ainda está acontecendo e está por vir. E nós estamos vivendo aquilo que nós sempre falávamos, né? Viver um dia de cada vez. Exatamente. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva com toda a intensidade que você puder viver o hoje. Agora, quando nós falamos de intensidade, nós estamos também nos referindo à responsabilidade. Às vezes a pessoa confunde, né? Sim. Eu vou viver minha vida intensamente, vou viver minha vida loucamente e não mede as consequências das suas decisões. Você falou sobre várias coisas que acometeu as pessoas do ano passado até aqui. E nós podemos citar também relacionamentos que foram quebrados, muitos casamentos foram desfeitos, porque não souberam lidar com as suas emoções, com essa turbulência que se transformou. Muita gente foi trabalhar dentro de casa, foi trabalhar de home office, tendo que lidar com filhos o tempo inteiro, tendo que lidar com esposa ou com marido o tempo inteiro, em tempo integral. E aí, como balancear tudo isso? Como não entrar na zona de estafa, de estresse total e acabar tomando decisões precipitadas? Exatamente buscando inteligência emocional, buscando saúde emocional, porque se você busca saúde emocional, você encontra também saúde para os seus ossos. Você encontra saúde física, né? Tem um ditado, um provérbio aí que mente sã, corpo são, e a Bíblia também nos respalda sobre isso. Tudo aquilo que o homem pensa sobre si, assim ele é. Então, a nossa mente, ela precisa estar sendo higienizada, fazendo a faxina nela o tempo todo para a gente poder lidar bem com essas situações. E é esse o principal motivo de eu ter convidado você. Além de te admirar muito e ser apaixonadinha por você, eu sei o quanto que você precisa se reinventar todos os dias para você lidar com as suas emoções. É uma guerra, uma luta o tempo inteiro para que você continue com as suas emoções bem. E olha, para quem está chegando aí, que é meu aluno e que não conhece ainda, de repente chegou na live, uau, a Denise está aí na live com uma carequinha. Com a mulher careca? A mulher... Que é isso? O que é isso? É um voto? A mulher perdeu o cabelo de alguma forma? Deixa eu apresentar para vocês. A Vânia Rossetti é minha amiga de longas datas, é minha conselheira, minha mentora espiritual.
é uma amiga mais chegada que irmã. Amém. E a Vânia Rosete, ela vem numa trajetória, em uma caminhada, em que ela enfrenta uma enfermidade que chegou na vida dela dizendo que era para matar, né? E essa enfermidade chegou há quase 7 anos atrás. Esse ano, completamos 7 anos de jornada, não é isso, amiga? Isso. 7 anos de jornada. E assim, ela é uma prova viva de que quando você mantém a sua mente equilibrada, quando você busca inteligência emocional, é óbvio que antes de tudo isso, antes de buscar uma inteligência emocional, você tem uma fé respaldada e pautada em Deus, que é a nossa regra de fé e de prática é essa, né? Mas Exatamente. as emoções, elas não podem ser desconsideradas, nós não podemos espiritualizar, porque as emoções, elas existem, e nós precisamos ter esse controle, ter esse entendimento. Então, eu queria que você dissesse aí pra gente, qual é o segredo? Se você tivesse que escrever uma frase para compartilhar com o mundo, qual é o segredo para se manter com essa mente incrível diante de tudo que você vem passando? Denise, eu hoje eu aprendi 4 coisas importantes para a minha vida. Eu aprendi sobre a ajuda do alto, em primeiro lugar, que é o conhecimento de Deus. Eu aprendi sobre a autoajuda, que é o conhecimento de si mesmo. Eu aprendi sobre superação e aprendi sobre autocontrole. Então, essas 4 coisas, para mim, se tornaram passos importantes, porque cada vez que eu vou caminhando nessa minha jornada de milagres, a qual eu chamo desde o início, sempre tem surpresas, né? Por exemplo, o ano passado mesmo, em janeiro, dia 3 de janeiro do ano passado, no dia, foi 2020, 2019, bem no finalzinho do ano, todo mundo faz assim, aquela retrospectiva, pensa no próximo ano, essa coisa toda, não é? Sim. E a gente sempre pede a Deus algo novo para o próximo ano, não é verdade? E eu me lembro, no final de 2019, veio uma palavra assim, do coração de Deus para mim, Deus dizendo assim que iria mudar a minha sorte. Uau, fiquei baita feliz, né? Falei, meu Deus, é a minha cura que vai se estabelecer, vou parar tratamento, vou poder ficar mais livre. Meu Deus, a gente sonha, né? Se nessa hora você não tem um autocontrole, se você não tem uma inteligência emocional, você vai sucumbir. Porque as coisas podem não acontecer do jeito que você quer, né? E que normalmente não acontece do jeito que você quer. E aí, quando foi dia 3 de janeiro de 2020, eu fui fazer novos exames. Aí o que me aparece? Uma lesão no fígado. Minha irmã, olha, eu saí daquele consultório, a doutora quando me disse, eu me controlei um pouco ali na frente dela e tal. Quando eu fui para o meu carro, Denise, eu não chorava não, eu gritava. Ah, meu Deus! Desesperou. Eu entrei em pânico. Quem não entraria, meu Deus? Sabendo que apareceu um câncer no fígado. Qualquer pessoa iria sentir. O problema não é você expressar as emoções com medo, com desespero, com choro. Você pode expressar. A diferença está em você deixar essas emoções descontroladas te dominar. É onde você entra com autocontrole, né? E a gente só consegue ter esse autocontrole se a gente tiver, primeiramente, a ajuda do alto. Não adiantava eu sair dali e ir atrás de uma psicóloga ou de uma coach, né? Ou de um pastor ou de um padre, se não tivesse, primeiramente, a ajuda do alto. E eu me lembro que eu falei com Deus, assim, desespero. Deus,
eu não estou mais aguentando, a caminhada está cansada, já são 6 anos nessa luta, eu não estou mais aguentando, Deus. Menina, me vê um negócio assim, eu sou uma boa mineira, vai dizer que vê um trem assim dentro de mim, que quase me arrebenta. E na mesma hora que eu orava daquele jeito, eu falava com Deus em desespero, na mesma hora eu mudei a forma de falar. Aí eu disse assim, mas Deus, eu te agradeço porque o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é que sabe todas as coisas. Eu mudei a forma de falar com Deus. Uhum. Não deu assim, eu acho que 1 minuto, eu desabei de novo. Entende? Então eu comecei, Deus, mas está pesado, troca esse fardo pesado pelo teu que é leve. Denise, de repente, me bateu uma paz. E a Bíblia fala lá em Filipenses 4,7, da paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. E naquela hora me bateu uma paz dentro de mim. Eu digo que eu fui mergulhada, eu fui batizada nessa paz. Eu fiquei numa tranquilidade que parece que eu tinha saído da médica, ela tinha dito para mim assim, você está curada, não precisa mais fazer nada, está tudo certo, não precisa mais de medicamento. Parece que ela tinha dito isso para mim, sabe? E aquilo me trouxe paz, me trouxe tranquilidade, né? E passei para os meus filhos, né? Minha filha de Brasília me ligou na hora, com voz de choro. Falei, minha filha, por que você está chorando? Ora, mãe, recebe a notícia dessa, como é que você quer que a gente entenda isso? Receba. Falei, minha filha, nós não temos que entender, nós só temos que confiar. Confia, Deus está no controle, eu estou tranquila, Deus acabou de me visitar com aquela paz que excede todo o entendimento. E de lá para cá eu tenho andado com essa paz, né? Aí passou janeiro, entrou fevereiro, tal, março, vem a pandemia. Aí pronto. Agora, como diz o outro, lascou tudo, né? Eita, nós! Aí veio a pandemia. E a gente em casa, e confinado dentro de casa, eu não podia ir para canto nenhum, porque o paciente oncológico, né, comorbidade e tal. Fiquei em casa, tranquilo e tal, tudo bem. Vamos para frente, vamos ressignificar. Comecei a fazer lives, porque uma coisa importante é quando nós temos uma inteligência emocional, é que você consegue superar as adversidades. Sim. Sabe? Eu sou assim. Quando vem algo sobre mim, que eu fico sabendo o problema, menina, parece que me dá uma força, me dá uma coragem, me dá um ânimo para lutar. Não tem aquela história assim, inimigo conhecido é inimigo vencido? Eu conheço o meu inimigo, eu estudo o meu inimigo, falei, agora eu vou te pegar, né? Agora eu vou para cima, né? Então vem aquela força. Aí quando foi em julho do ano passado, mais ou menos, julho, agosto, recebi uma outra notícia. Apareceu, mais uma visita. Mais uma visita, minha irmã. Apareceu 3 lesões no meu crânio. Falei, Senhor, o que é isso? Meu Deus do céu. E eu fiquei, meu Deus, no crânio. E a doutora falava crânio e minha cabeça vinha cérebro. Então era na caixa craniana, né? Sim. E ela, olha, vai fazer uma radiocirurgia, resolve, tá muito pequenininho e tal. E eu vim para casa e eu sentei ali na minha cama, eu chorei e eu disse assim, Deus, tu tá no controle. Agora a tua palavra diz que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha. Eu preciso dormir agora para o Senhor trabalhar na minha alma, porque ela está em planto, a minha alma está em desespero, né? E ali peguei no sono, dormi e fiquei bem tranquila. Depois amanheci tranquila e eu sabia que Deus estava ali no controle. Nesse período, eu comecei a sentir algumas coisas. Comecei a sentir umas palpitações, a respiração ofegante, e eu ligava para a doutora, tem um trem em mim que eu não sei o que é. E ela mandou fazer exames, mandou fazer uma série de exames, deu tudo normal. E eu digo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Aí vem na minha lembrança
aquele texto da palavra de Deus diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu disse, meu Deus, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Pronto. Inimigo conhecido, inimigo vencido. Falei, é crise de ansiedade que eu tô. Minha irmã, quando eu descobri que era isso, Denise, passou de um minuto para o outro. Por quê? Porque eu agi diferente. Então, quando nós temos o conhecimento de Deus, que é a ajuda do alto, nós aprendemos a nos conhecer. Sim. Quando nós aprendemos a nos conhecer, nós aprendemos a superar. E se a gente sabe superar, a gente consegue, então, ter um autocontrole sobre as nossas emoções. Olha só que interessante, o próprio Jesus, ele fez uma oração a nosso favor, que está lá em João 17. Eu não vou ler todo, mas só um pedacinho que ele diz assim, que eles sejam, é o versículo 22, João 17, 22, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Então, aqui Jesus está nos levando para uma vida plena. Plena. Isso. Em unidade, a plena unidade. Essa unidade entra o relacionamento saudável. Olha que coisa linda, né? Relacionamento conjugal, familiar, relacionamento de amizades. Entra tudo, é plenitude que Deus está nos dando. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Fala de equilíbrio. Fala de equilíbrio, fala de mansidão, fala de domínio, fala de você manter aquela linha do equilíbrio. Às vezes essa linha ela vai balançar um pouco, ela vai sacudir, não é? Sim. Mas se você tiver dentro dessa inteligência emocional, que essa inteligência só vem de Deus, não pode vir de outra coisa, não adianta, não adianta. Denise, as pessoas podem... As ferramentas, elas ajudam. Ajudam. A verdade muito. é que as ferramentas ajudam, mas existe uma essência que nós reconhecemos que não tem como vir de nós. Não tem, não tem como. Não tem. Se você for ver as ferramentas mesmo que é usado no coach, Jesus usou todas elas e muito bem usadas. Sim. Né? Sim. Não existiu ninguém com a inteligência emocional mais do que Jesus, não é verdade? Então, equilibrado. Equilibrado, né? Aquele cara assim, que era assim, altamente equilibrado, altamente centrado, né? É sábio, né? Provérbios fala assim para a gente ser... que a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira, né? Então eu tô lá na fila esperando ser atendido, num laboratório, numa clínica, num banco. Eu tenho que ter equilíbrio ali naquele lugar, né? Eu preciso ter para que eu saia dali bem. Então eu escolho como eu quero viver, sabe? Sim, é uma decisão. É uma decisão. E outra coisa, Denise, eu preciso entender quem é o protagonista da minha história. Então a gente vê pessoas com muito problemas financeiros, né? Por exemplo, tem um problema, essa área financeira, né? É um problema sério hoje. Isso tem causado um dano muito grande na vida de muita gente. Por quê? É verdade. As pessoas querem ganhar dinheiro, as pessoas querem ter prosperidade financeira, quem que não quer? Né? A pessoa fala assim, eu não quero. Meu filho, você não é doido. Né? Quem que não quer ter condições de poder fazer uma viagem, né? De poder comprar um carro melhor, de poder ter um apartamento arrumado, uma casa arrumada? Quem que não quer isso? Não é verdade? De poder você falar, não, hoje eu quero almoçar no restaurante tal, hoje eu vou pegar um avião, claro, com certeza. Para não sei aonde. Quem não quer isso, né? Só que tem gente que não sabe lidar com isso. Porque quando ela começa a ganhar, vem nela uma ambição exagerada. Isso, exatamente. Parece assim, ela ganhou 1.000,
Mas a cabeça dela não está sabendo lidar com os 1.000 e ela quer ganhar 2, ela quer ganhar 3. Aí ela vai e pega esses 1.000, quer investir demais e perde tudo. Aí ela entra em desespero. Porque ela não tem um equilíbrio, ela não tem ali um autocontrole sobre aquilo. Então ela deixa o dinheiro, ela deixa aquela situação dominar. Isso, amiga, totalmente, isso. Né? E assim, existe algo que precisa vir antes desse desejo de ter, de conquistar, que é exatamente reconhecer o teu propósito. Sim. Se você tem um autoconhecimento, se você tem sobre você uma autoimagem, você conhece o seu propósito, ou seja, aonde você quer chegar, qual é o problema do mundo que você veio para resolver, porque cada um de nós somos solução para um problema aqui nessa terra, nós fomos criados para isso. Sim. Fomos criados para resolver a dor, o problema de alguém. Então nós precisamos, as pessoas pensam que nasceram para si mesmo, não foi, você não nasceu para você mesmo. Primeiro você nasceu para a glória de Deus, para glorificar Ele. E segundo, porque você é a resposta na vida de alguém. Você é a resposta para a dor de alguém. Então, se você conhece o seu propósito, se você sabe para onde você está se guiando, você dificilmente você vai ser comprado por essas coisas que você vê aí. A gente trabalha com curso de finanças, né, do mercado financeiro. Então, muitas pessoas vêm até nós atraídos por isso, pelo desejo de ter dinheiro, pelo desejo de ter mais, de multiplicar o capital que tem. Aí nós vamos diretamente ao ponto. O que te motiva a isso? Exato. Qual é a tua intenção? O que você quer de fato conquistar? Porque nós sabemos que, inclusive, a rede social que nós temos hoje como um cardápio diante de nós, e nós estamos cada vez mais achegados à rede social. A pandemia, inclusive, nos ensinou isso, né? A nos achegar mais à rede social. Então, ela virou um cardápio em que você olha e você vê vidas e vidas, e é óbvio que as pessoas só colocam ali a melhor parte das suas vidas. Então, tem pessoas esbanjando, tem pessoas que mostram um padrão bem elevado. E aí, por que você vai se guiar por isso que você está vendo? Quais são os teus valores? Qual é a tua base? O que é que realmente importa para você? Quais são os teus parâmetros, né? Quais são os critérios que você utiliza para você tomar decisões na sua vida? Por que você tem que ser guiado pela vida dos outros? Exato. Ô, Danísia, por exemplo, eu vejo pessoas morrendo de câncer o tempo inteiro, sabe? Eu vejo pessoas piorando, eu vejo pessoas melhorando, eu vejo pessoas morrendo. Então, isso aí que você falou é algo muito sério. Nós precisamos definir o que nós somos, quem nós somos, né? Porque cada vez que morre uma pessoa com câncer, a minha cabeça dá um nó. Na verdade, passa uma mensagem assim: ai, meu Deus, eu tô na fila. Você é o próximo. Meu Deus, será que o próximo número vai ser o meu, né? Mas assim, eu levo muito na brincadeira, sabe? Porque o protagonista da minha história não é o câncer. Não pode ser o câncer. O protagonista da sua história, que está nos ouvindo aí, não pode ser esse problema que você está vivendo. É você que define quem vai ser o protagonista. O protagonista da minha história é Deus e eu. Nós dois estamos juntos nessa, sabe? Então, a história de uma pessoa que morreu com câncer não é a minha história. A história é dela, o tempo é dela. O que Deus tinha para ela acabou ali naquele dia. Até porque... e vale ressaltar que isso vale para tudo, como ela disse. Você aí que está nos ouvindo, né? Você pode, de repente, ter saúde incrível, mas teve um prejuízo financeiro e aí está morrendo por conta disso, está triste por conta disso, os negócios não estão funcionando da forma que você esperava. Nós estamos tendo notícia aí que lockdown está voltando, isso é uma realidade em vários estados já. Né? As lojas estão fechando, tem muito comércio aí que está baixando as portas
E aí, aonde você vai colocar a tua esperança? Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa saber onde vamos colocar a nossa esperança mesmo, porque senão nós vamos sucumbir nessas coisas que a gente não sabe o que está por vir. Ó, agora, no início de janeiro, eu fiquei uma semana internada, aí veio Covid. Eu digo, meu Deus, ó, eu digo, não acredito não, que eu não morri de câncer, eu morri de Covid. Quando eu chego no hospital, o médico diz, dona Vânia, não posso liberar a senhora, que a senhora está com mais de 50% do pulmão comprometido. Veio o medo, de novo. Ó, se eu falar que eu não sinto medo, eu estou mentindo, minha irmã, porque é direto, vem aqueles focos de medo, de insegurança. E agora, quando o médico falou, eu olhei para ele, doutor, você vai me levar para UTI? Você vai me entubar? Eu entrei em pânico na frente do médico. Ele disse assim, eu ainda não sei o que eu vou fazer com a senhora, mas eu só sei que daqui a senhora não sai, né? E ali me levaram para uma enfermaria ali, eu fui, fiquei internada, e com 2 dias eu já estava tendo uma melhora surpreendente. Na verdade, eu sou uma candidata, ali naquele hospital, eu era uma exímia candidata para sair morta dali, por causa das comorbidades de câncer e diabetes. Então, de repente, mais de 50% do pulmão, eu cheguei lá praticamente sem respirar, passando mal, respirando assim com dificuldade. E de repente muda tudo. Agora, quando eu soube que era Covid, eu disse, espera aí, agora vamos ver se... Ó, inimigo conhecido é inimigo vencido, não é? Não fique com medo de conhecer o seu inimigo, não. É importante... Verdade. Você conhecer e saber as armas que ele usa para você não usar as mesmas armas. Você tem que usar armas mais poderosas. Exatamente. E aí, quando eu entrei naquela enfermaria, veio uma mulher, levantou da cama, essa mulher nunca tinha me visto, apontou o dedo bem na minha cara e disse assim, a senhora quer sair daqui rápido? Falei, quero. Ela falou assim, então coma e beba tudo que lhe derem. Ah, minha irmã, quando ela me disse aquilo, eu disse assim... Um conselho tão simples, né, amiga? Simples. Amiga, e você sabe que eu... Olha, aí tem uma chave, tá? No meio dessa história. Presta atenção, você que está nos ouvindo aí. Às vezes você está pensando que a resposta vai vir de uma forma tão mirabolante. Você está esperando, assim, a resposta vir de uma forma incrível. E a coisa é tão simples que você não quer acreditar. Exato. Sabe, o problema, Denise, é que a gente é que complica. Esse é o problema, né? Então, aí, ali naquela hora, quando aquela mulher falou comigo, eu entendi que era uma ordem direta de Deus para mim. Sabe? Eu falei assim, é aqui que eu vou superar esse negócio. Aí, o que eu fiz ali naquela hora? Eu tive aquele autocontrole, né? Porque vem o medo, vem o desespero, é Covid, sabe? Aquele negócio, você não sabe como lidar com aquilo. E outra coisa, me botaram numa enfermaria com 12 pessoas. Tinha 8 homens e 4 mulheres comigo. Todos com oxigênio. E uns homens lá, menina de Deus, que estavam assim, que só de olhar eu ficava ofegante. Então, quando aquela mulher me disse isso, eu falei assim, uau, tá bom. Aí veio o jantar. Menina, era tanta comida. E eu olhei aquilo e aí vinha a voz da mulher assim, coma e beba tudo que lhe der. Amiga, você sabe que eu tenho muitas restrições com a minha alimentação. Eu sou muito cuidadosa com a minha alimentação. Mas olha, minha irmã, até achocolatado diet levaram para mim, que eu não gosto. Bonito saber disso. Tem muitos anos que eu não tomo isso. Quando veio aquele achocolatado, eu disse assim, ah, meu Deus, achocolatado diet, isso aqui não dá não. Aí a voz da mulher vinha de novo, coma e beba tudo que lhe derem aqui, né? E eu disse assim, Deus, essa comida vai ser o meu remédio dentro desse hospital. Então ali, eu acredito que isso é você superar a situação. Com certeza. E você que está nos ouvindo aí, preste atenção. Quanto mais rápido você obedece, mais rápido você sai do deserto.
mais rápido. E olha só, aqui no Provérbios 16:32, tem um texto que fala assim: quem tem paciência é melhor que o guerreiro, que tem domínio próprio. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. Olha só. Uau, que maravilha. Então, ali naquela hora, eu tive domínio próprio sobre as minhas emoções, que é o autocontrole, sobre as minhas emoções. Eu conversei com a minha alma. Comecei a conversar, sabe com o que, Denise? Com o meu pulmão. Uhum. Eu digo pulmão, eu vou te dizer uma coisa bem aqui, rapaz. Olha, Deus te criou para um propósito. E você vai cumprir esse propósito bem. Eu sei que você foi atingido. Eu vou lhe ajudar. Mas você vai se levantar. Você vai se recuperar. Você não vai permitir esse Covid tampar você, tomar todo... Não vai fazer isso, não. Você vai reagir, meu pulmão, porque eu confio em você. Se você está dentro de mim, é porque Deus te capacitou para estar aí onde você está. Né? Olha que coisa linda. Então, assim, eu comecei a conversar com o meu pulmão, com o meu fígado, com meus rins. Quando eu cheguei lá, a minha urina estava mais escura do que chamate. Aquela urina quase preta. Eu assustei quando eu vi a urina. E o médico disse, é porque atinge os rins, a ureia, não sei o quê. Eu digo assim, meu Senhor da glória. Aí eu comecei, né, a conversar. Eu tive um bate-papo com meus órgãos. Com cada órgão. Sabe? Eu sempre faço isso, né? Tive um bate-papo com meus órgãos, né? Para eles trabalharem bem. Aí interessante, sabe o que é? Que algumas pessoas ouvindo isso devem estar dizendo assim, essa mulher só pode ser maluca. Conversar com o rim, com o fígado, né? Conversar com ureia, com ureta, com tudo isso. Como que vai conversar se eles não têm ouvido? Eu acho interessante é que as pessoas investem tanto tempo falando com as vozes que elas escutam. Sabe aquelas vozes que não vêm de nenhuma pessoa, mas as vozes que vêm do teu inconsciente, a voz que vem das tuas memórias perdidas. Aquela voz, você não vale nada, você não vai dar conta, você não é capaz. Você não merece, você não vai conseguir, você é uma derrotada. Aí a pessoa escuta essas vozes e aceita como verdade. Então, assim, não só conversar com os órgãos, amiga, mas o que eu ensino para os meus alunos é converse com os seus sentimentos. Converse com as suas emoções. Sim. Porque esse negócio de você fingir que está feliz, não, olha, chega. Você está triste, reconheça que está triste. Isso. Já imaginou quando você sentiu medo, se você começasse a dizer, eu não estou com medo. Eu não estou com medo, eu não estou com medo, eu não estou crendo, eu estou crendo, eu não estou com medo, não estou ansiosa. E você continuasse, você não ia estar dando ouvido para o alerta que teu corpo estava te dando. Exato. Que as tuas emoções estavam te dando, estavam gritando e dizendo, olha para mim, presta atenção aqui dentro, tem alguma coisa que está precisando de cuidado. Isso. Não, é fantástico legal. Isso, é fantástico isso, sabe? Então, a gente precisa caminhar muito nisso, precisamos aprender a caminhar assim, sabe, Denise? A gente precisa levar, eu falo assim, que a gente precisa dar mais seriedade à nossa saúde e dar menos ênfase à doença, sabe? Sim. Então, isso, quando eu falo de saúde, eu falo num todo. É a saúde emocional, é a saúde física, a saúde espiritual, né? Então, a gente precisa dar ênfase à nossa saúde em todos os âmbitos para que a gente tenha uma vida plena, que é aquela que Jesus orou lá no início, pedindo a Deus por nós, orando por nós, intercedendo por nós, e ele dizendo, plena. Então, Deus quer nos dar essa vida plena em todas as áreas. Né? Sim. E cada coisa a gente vai sendo treinado, forjado. Quando a gente fala de propósito, por exemplo, quando eu descobri o câncer, eu entendi que tinha um propósito. E eu aprendi 3 coisas nessa caminhada. Eu digo, aprendi, ainda estou aprendendo, estou
exercitando, né? Primeira coisa, eu preciso entender o propósito. E quando a gente entende o propósito, nós vamos passar por duas situações, o processo e perdas. Então, quando eu entendo o propósito, eu vou saber passar pelo processo com sabedoria, com muito cuidado, com inteligência emocional, para que eu possa enfrentar as perdas com maturidade. Sim. Porque como é que eu sei o meu nível de maturidade? É quando vem as perdas. A nossa reação diante das perdas revela se nós estamos com nível de maturidade ou não. Exatamente. E perdas em todos os níveis, né? Em todos os perdas níveis. materiais, perdas de relacionamento, sim, perdas em todos os níveis da sua vida. Exatamente. Porque é muito fácil, Denise, eu falar de esperança, falar de fé, falar de coragem, quando tudo está bem. Verdade. É muito fácil. Que vantagem tem, né? Não, eu tenho muita fé. Claro, você tá indo bem, você está com casamento bom, está com a vida financeira boa, está com muita coisa boa, né? Aí você diz, não, eu tenho fé. Mas quando você perde uma dessas coisas, você entra em crise. Ah, porque isso não é justo comigo. Ah, porque né, eu estou vivendo isso. Tanta gente ruim no mundo, isso foi acontecer logo comigo. Eu não posso entrar nessa atmosfera. Entende? Muita gente já me questionou, pastor, eu não entendo por que a senhora é tão boa. Eu falei, menina, eu não sou tão boa assim como você pensa, não. Bom é Deus, né? Porque são pessoas guiadas pela meritocracia, né? E uma coisa, acha que merece. E outra coisa que a gente tem que ter cuidado, Denise, que a mente mente, né? Sim, a sim, muito. mente muito para nós. Tem um livro ela é uma médica, o nome dela acho que é Evelyn. O nome do livro é O Coração Sente, o Corpo Dói. Ela trabalha muito essa questão emocional, é um livro muito bom, não é um livro fácil de achar, eu acho que ele estava até esgotado, mas talvez se você coloca no YouTube, Coração Sente, o Corpo Dói, ainda encontra em algum sebo, né, nessas livrarias que vende, né, estante virtual, talvez ache ainda, mas é um livro muito bom das pessoas ler esse livro, ajuda muito, é um livro que fala sobre emoções, como controlar. E olha só, a neurociência, ela nos diz que 90% de todo o nosso ser, de toda a complexidade do nosso cérebro, ele está no irracional, no inconsciente, nas coisas que estão ali soltas, que estão aleatórias, que nós não conseguimos. É como se fosse um HD externo, que está ali cheio de informações, mas que nós não temos capacidade de coordená-las. Exatamente. Né? Então, nós não temos essa capacidade. Então, o que é que nós temos? Nós temos alguns estalos que vêm diante de nós, que são as emoções, que são provocadas por gatilhos que foram instalados em nós em alguma fase da nossa vida. E aí, quando esses estalos vêm, ao invés de nós nos atentarmos, opa, peraí, o que é que esse alerta quer dizer para mim? O que essa raiva, essa ira, esse medo, essa ansiedade, o que ela está querendo dizer para mim? O que não está bem para que eu esteja sentindo esse alerta? Então, dê ouvido, porque tudo que você tem desse mundo complexo que é a sua mente, são esses starts que vão vir em você vez por outra. E nada melhor do que você mesmo reconhecer isso. É óbvio que quando chega a um nível que você não consegue mais controlar, que você não consegue mais lidar com essa situação, você tem que procurar ajuda profissional. Sim. Você tem que procurar ajuda. Exato, exato. O buscar ajuda é uma atitude de humildade, mas acima de tudo de respeito a você mesmo. Então procure ajuda quando você não conseguir suportar sozinho. Mas até onde der, se esforce para se conhecer. Eu tenho aqui algumas perguntas para nós. Certo. Uma pessoa perguntou assim,
eu me culpo muito quando eu erro. Quando eu erro. O que fazer? Uhum. Olha, se você errou, você está se culpando, é porque você reconhece que errou, né? E isso já é um passo de cura, né? Agora, se perdoe, né? É importante se perdoar, é importante você olhar para Deus. Tem um texto na Bíblia que fala assim, para a gente confessar, né, o nosso erro, o nosso pecado a Deus, para perdão, e uns aos outros para cura. Procure alguém que você confie, alguém que não esteja com a mesma ferida que você, senão um vai ficar lambendo a ferida do outro. Mas Exatamente. procure alguém que você entenda, que está com mais equilíbrio, está mais curado que você, e fale do seu erro, fale da situação, para que você realmente receba uma cura, né? O erro, ele pode ser a antecipação de um fracasso. E Pode. o que que eu digo como o conceito de fracasso? Fracasso foi um erro que te parou. Uhum. Foi um erro que te bloqueou, que não Exato. deixou mais você avançar. Então você fracassa, porque você erra e não insiste mais, e não tenta mais, e não se levanta mais. Mas se você errar e você aprender com esse erro, primeiro você tem que reconhecer que errou, como você falou. Isso. Depois que você reconhece que errou, você tem que tirar o aprendizado desse erro. Uhum. Você tem que levar esse aprendizado. Por quê? Porque quando ele vier bater na sua porta novamente, você já vai identificar que ali é um inimigo que você já conhece, Exato. Portanto, ele já é vencido. Exatamente. E tem duas coisas importantes quando a gente erra, a gente aprende duas coisas, o que fazer e o que não fazer. Então você já aprendeu essas duas coisas, né? É verdade. Outra pergunta aqui, ela diz assim, eu me irrito, que a gente passou, desde ontem tá falando sobre irritabilidade, né? Eu me irrito com muita frequência. Não gosto que fale alto comigo. Ela citou várias coisas aqui que provoca irritação nela. Aí ela pergunta pra gente como é que ela deve agir diante dessas coisas que ela sabe que irrita ela, que sempre está provocando essa irritabilidade. Eu já te dou espaço para tu falar, amiga, para ela, mas antes eu quero passar aqui, amiga, olha, tem uma regra que fala que é a regra 10-90, ou 90-10, que é o seguinte, de tudo que acontece na tua casa, das pessoas todas que se juntam para te irritar, de todas essas situações que te irritam, isso só significa 10%, só representa 10% na tua vida. 90% é como você reage diante disso. Então, você já respondeu essa pergunta, amiga. Né? Porque, assim, tem como evitar ser irritado? Não tem. Até porque algumas coisas que te irritam é porque já tem algum gatilho instalado ali. Você vai ter que trabalhar para quebrar esse gatilho. Tem como? Tem. Mas se você não conseguiu ainda quebrar o gatilho, reconheça que você está irritada e reaja de forma diferente. Seria isso que eu diria para ela. Não, eu concordo plenamente. Você respondeu muito bem a essa pergunta, né? E é isso mesmo. Pois tem essa aqui, eu vou deixar para ti. Essa daqui, ela pergunta o seguinte. Desde que começou a pandemia, eu tenho ficado muito tempo nas redes sociais. E olhar a vida dos outros faz com que eu sinta que a minha vida não está boa. Isso aí, as redes sociais hoje, sabe antigamente, quando as mulheres eram fofoqueiras? Que elas ficavam assim na janela, olhando a vida do outro, né? Hoje as redes sociais pode ser essa janela, né? De uma mulher fofoqueira que quer saber a vida do outro. Mas olha só, o importante é você se olhar, é você se conhecer, é você ressignificar a sua vida, né? Então, chegou a pandemia, faz alguma coisa mais útil. Você gosta das redes sociais, você usa as redes sociais, então faça coisas mais úteis, né? E não vale a pena você estar nessa vibe, né, de comparação, né? Porque a rede social é mentirosa. Você vê uma pessoa Guardar o coração, né, amiga? Guardar o coração. Você vê as pessoas hoje, tiram fotos,
você olha o rosto da pessoa, você não sabe se aquele rosto é verdadeiro mais, que é um tal de uns filtros, sabe? É uns tranheiros de uns filtros assim, que eu digo, meu Deus do céu, será que essa pele é isso mesmo, né? Não sei, então a gente fica nessa comparação, é perigoso, né? E daqui a pouco você vai perdendo a sua identidade para poder buscar a identidade dos outros. Verdade. Né? Então, busque a sua identidade, né? Seja firme nisso, reconheça quem você é, busque a sua identidade, né? E admire pessoas nas redes sociais. Se achou bonita, achou. Se achou feia, achou. Mas assim, não perca a sua identidade. Isso, exatamente, perfeito, maravilha. Maravilha. Amiga, eu também acredito que se você desenvolve uma vida de gratidão, você guarda o seu coração. Quando você começa a olhar para o lado e ver tudo que você tem, né? Ver a vida que você tem, ver a saúde que você tem. Amiga, você ousa dizer que você é uma mulher de saúde? Ouso. Eu sou mulher saudável. Amiga, Eu vejo isso. Eu não sou uma mulher doente. Eu enfrento uma doença. É É diferente. verdade. Entende? É Eu estou verdade. enfrentando, é um inimigo que eu estou enfrentando. Mas esse inimigo, ele não me pertence. Ele não é meu e eu não sou dele. Eu não sou do câncer, o câncer não é meu. O câncer invadiu. Às vezes as pessoas perguntam assim, seu tumor é onde? Eu falo, eu não tenho tumor, que eu não comprei. Eu não comprei tumor em lugar nenhum. Eu não fui na loja, me dá 1 quilo de tumor aí para botar na coluna. Não, não fiz isso. Porém, eu me sinto saudável porque a minha mente é saudável. As minhas emoções são saudáveis. O meu espírito é saudável. O que eu falo muito para as pessoas é que se você enfrenta qualquer coisa no mundo físico, você vence. Mas se você deixar essa situação alcançar as suas emoções, a sua mente, o seu espírito, você Já era. é vencido. Né? Verdade. Então, eu sou uma pessoa saudável e sou uma pessoa extremamente grata. Outro dia me perguntaram assim, como é que você se sente sendo uma inspiração para as pessoas, né? Eu disse assim, olha, eu me sinto uma privilegiada por Deus, eu me sinto privilegiada porque eu sei que Deus me escolheu para viver isso que eu estou vivendo. Essa história que eu estou vivendo. É uma missão. É uma missão. Quando que ela vai acabar? Por mim, ela acabaria ontem. Mas é Deus que está no controle, Ele é que sabe, né? Ele é que sabe. Então eu estou aqui para viver o que Deus tem para eu viver, a história que Deus tem para eu viver, mas de uma forma saudável. Eu sou uma pessoa saudável. Eu vendo saúde. Eita maravilha, coisa boa. Nós vemos isso, a gente consegue ver isso e é sem filtro, né? A gente consegue ver isso sem filtro. Realmente a gente consegue ver saúde. Então, pessoal, vocês que estão aqui conosco, a mensagem que nós deixamos ao coração de vocês é essa, se seguir por um propósito, se baseie por um propósito, algo que seja muito maior do que esses problemas que você está vendo, que essas situações que você está enfrentando. Não viva com medo. Enfrente os seus medos, enfrente os seus dilemas. Olhe para dentro de você, reconheça os seus sentimentos, as suas emoções. Perceba como que você pode tratar cada uma delas, porque Deus, Ele nos permite, aliás, viver as tentações, mas Ele dá para cada uma delas uma forma de nós lidarmos com ela. Ele manda um socorro para cada uma delas. Então, nós precisamos acessar onde está a resposta para o dilema que você está vivendo hoje, né? Eu preciso ver isso na minha vida e você precisa ver isso na sua vida. Então, não seguir mais por medo, não fique assustado. A pandemia vai voltar, o vírus vai piorar, e vai isso, vai aquilo. Faça a sua parte, viva com responsabilidade, com tranquilidade. Aproveite o melhor da sua vida. Para de murmurar. Para de se lastimar. Foi por isso que eu trouxe essa mulher hoje incrível para estar falando com a gente, para você parar de murmurar. Essa era uma forma, porque era muito fácil eu vir aqui hoje toda maquiada como eu tô,
Entendeu? Dizer para você, para de murmurar, para de reclamar. Você não conhece minha vida, você ia me julgar pela cara, você ia achar que eu não tinha motivo nenhum para reclamar. Por isso que eu trouxe a minha amiga aqui, para você parar. É uma forma que nós estamos assim gritando aos teus ouvidos. Para de murmurar, para de reclamar da vida, seja grato. Honre o Senhor pela sua existência. Exato. Viva um dia de cada vez, cumpra o seu propósito, não é o seu propósito, você vai cumprir daqui 1 ano, 2 anos, não, tem um propósito para você cumprir hoje, cumpra ele hoje, hoje, né? Viva o dia de hoje, porque você não sabe do dia de amanhã, não sabe o que, que pode acontecer, pode estar tudo bem, pode estar muito melhor ainda, mas pode não estar, então se certifique que você está vivendo o melhor de Deus hoje. Amiga, eu queria que você desse as suas considerações aí para o pessoal. Estou muito feliz. Por mim, essa live durava assim umas 2 horas. Estou achando muito pequeno esse tempo. Mas bênção demais. Olha, que Deus abençoe você ricamente. Amém. E é isso mesmo. Eu quero endossar aqui as palavras da Denise. Pare de murmurar. Seja grato. A gratidão, ela abre portas para milagres. Você quer ter milagres na sua vida? Você quer enfrentar problemas, mas enfrentá-los de uma forma boa, né? De uma forma tranquila? Seja grato. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Agradeça a Deus pelos problemas, pelas situações difíceis, pelas situações complicadas. Porque, olha, a Bíblia fala assim, que na provação nós somos forjados, né? Feliz o homem que passa pela provação, porque ele vai ser aprovado, né? Então, queira ser aprovado. Olha, duas coisas importantes, eu negociei com Deus, né? Que eu iria passar a minha jornada glorificando a Ele e iria terminar aprovada. É o que eu queria ser. Você quer terminar aprovado? É isso que eu quero para minha vida. Depende de você. A forma como você vai lidar, a forma como você vai caminhar, é que vai definir como você vai terminar. Se você vai terminar aprovado ou não. Então, faça isso. Queira ser aprovado na sua jornada. Cada um de nós temos uma jornada, né? Cada um de nós temos uma jornada. Então, queira ser aprovado, né? Você escolhe. Agora, eu quero ser aprovado. Ok, o que você está fazendo para isso? Né? Se uma pessoa vai fazer uma prova de Enem, de vestibular, de concurso,